Inclusive, ainda sobre esse assunto, a gente vai falar daqui a pouquinho com o senador Alessandro Vieira, que traz uma proposta alternativa a essa PEC da transição. Acho que ele já está na linha com a gente. Senador Alessandro Vieira, do PSDB do Sergipe, protocolou no fim de semana, no sábado, uma PEC alternativa àquela que foi apresentada pela equipe de transição e reduziria a 70 bilhões o gasto fora do teto. Para nos contar melhor como que andaria, né, essa proposta, a gente conversa ao vivo agora. Senador, bem-vindo, boa tarde, como vai? Boa tarde, um prazer estar falando com vocês. A gente tem acompanhado aí o andamento dessa PEC da transição, né? E o senhor diz que há uma preocupação em relação a esse valor de quase 200 bilhões de reais. De 198 bilhões, reduziria a 70 bilhões e ainda assim seria possível fazer o pagamento do auxílio, chamado agora de Bolsa Família, no valor de 600 reais, mais os 150 reais para as famílias com crianças? Sim. A medição que a gente tem aqui é de que o valor necessário para garantir a continuidade do pagamento dos 600 reais, mais o adicional do benefício da primeira infância, está nessa faixa de 70 bilhões aproximadamente. Todo o restante que se tenta abrir agora de espaço fiscal é para outras destinações. E a gente entende que o momento, a gente está no final de legislatura, enfim, essa transição de governo, o momento não permite uma discussão mais consistente sobre o novo formato da âncora fiscal, porque a gente está abrindo mão do teto de gasto e não está colocando nada do lugar, está abrindo um espaço gigantesco orçamentário. Não parece ser a coisa mais organizada e responsável para se fazer. É uma proposta para tentar balizar isso em contexto mais conservador, vamos chamar assim. Agora, senador, como é que estão as conversas, né? A gente ouviu agora há pouco o colega do senhor Randolfo Rodrigues falando sobre essas negociações. O governo eleito fala que está disposto, aberto a ouvir alternativas, modificações nesse texto, tudo está sendo negociado. Como é que estão essas conversas? Elas estão em início, vamos chamar assim. Você tem uma proposta, um esboço de proposta apresentado pela equipe do próximo governo, o governo eleito. O relator do orçamento, o senador Marcelo Castro, vem interagindo com essa situação, discutindo com alguns colegas, mas você não tem formalização ainda da proposta de emenda que seria a versão oficial do novo governo. É um momento bastante complexo. Você tem um governo em exercício, o governo Bolsonaro, você tem um governo eleito que começa em 1º de janeiro, que ainda não decidiu qual é a sua equipe econômica, e você tem um legislativo, um Congresso Nacional em final de legislatura. Um percentual grande desses parlamentares serão substituídos agora, na virada do ano, com posse em fevereiro. Então, a minha sugestão, respeitando todas as opiniões, mas a minha sugestão é no sentido de que se resolva aquilo que é urgente, que não pode demorar mais, porque se não tiver nenhuma legislação, nenhum espaço a mais no teto, eu não consigo pagar os 600 reais nem o benefício da primeira infância, mas que se abra prazo para uma discussão mais consistente sobre as demais previdências, sem nenhum tipo de prejuízo para a sociedade. Não está falando de anos, não está falando de alguns meses, para que você possa ter um debate público de maior consistência e o estabelecimento de uma âncora fiscal mais moderna, mais eficiente, uma vez que o teto de gastos se mostrou insuficiente para atender às necessidades brasileiras. É isso, em relação a esse prazo, né? Existe uma discussão, uma preocupação se a exceção a preocupação que acabe virando regra, né? Essa exceção valeria para o primeiro ano, ao longo de 2023, né, primeiro ano de mandato, ou pelos próximos 4 anos. Nessa proposta, existe também um prazo a ser estabelecido para que novas discussões ocorram? Sim, na proposta ou na sugestão, no conjunto de sugestões do governo eleito, você não estabelece prazos. Na proposta que eu apresentei, que peço apoio para os colegas, você tem a abertura do extrateto de 70 bilhões para 2023 e só para 2023, e o estabelecimento de prazos de aproximadamente 6 meses para que você tenha uma discussão e aprovação do novo regime fiscal. Então, o que eu tento colocar como vantagem para a proposta que apresento é que não tem problema nenhum. O próximo governo quer dar aumento acima da inflação, quer fazer investimentos maciços em infraestrutura. Eu concordo com o mérito disso tudo, mas é preciso ter, tecnicamente, um roteiro para que você não tenha um risco de explosão da dívida interna, da dívida pública, e um prejuízo geral com aumento da inflação, aumento das taxas de juros. É possível atender aquilo que meritoriamente o governo eleito quer fazer. O governo eleito tem toda a legitimidade, foi um projeto político vencedor, mas é importante fazer um debate com consistência, com tempo para que as pessoas possam entender números. Ele não está falando de dinheiro de troco de padaria, ele está falando de bilhões para lá e para cá.
como se fosse uma brincadeira. Não dá para ser assim. Senador, é importante manter a credibilidade nesse aspecto fiscal, até para atrair investimentos, não é? E a gente sabe também, por outro lado, que esse orçamento que foi aprovado e que foi enviado pelo atual governo, ele tem muitos buracos, não é? Quer dizer, um orçamento que traz falhas graves e independentemente de qual fosse o governo eleito, enfrentaria dificuldades para 2023. Sem dúvida, você tem um orçamento no seu início mal construído. Não é a primeira vez que a gente lida com essa realidade. Você vai fazendo ajustes. Isso é diferente de você simplesmente alterar, cancelar a regra do teto e você abrir um espaço de 200 bilhões ad eterno, sem nenhum prazo para final, um roteiro de saída dessa confusão. Eu repito sempre que eu tenho total confiança de que o governo eleito vai atuar com responsabilidade. Só que as instituições, elas são maiores que as pessoas. É preciso ter regras transparentes, organizadas, para que investidores, para que o cidadão comum, a imprensa, possa acompanhar e fiscalizar com eficiência. Se eu estabeleço um novo sistema baseado apenas em confiança individual, diz, olha, o Lula foi presidente já 2 vezes, ele é um cara responsável, eu estou rebaixando as instituições de uma forma equivocada e estou arriscando em fazer, primeiro, investimentos equivocados e, segundo, em criar um caos financeiro que gera impacto, no final das contas, naquilo que a gente quer ajudar, que é a pessoa que mais precisa. A inflação subindo, a taxa de juros subindo, o prejuízo é sentido com mais força justamente por quem é mais humilde. A gente tem que ter um pouco de paciência para fazer essas coisas, na minha visão, com mais qualidade. Muito bem, senador Vieira, obrigada pela atenção conosco aqui do Band News TV. Até uma próxima oportunidade. Até a próxima.